Olá amigos, eu sou Seiichi Arata da Arata Academy e muito feliz de bater um papo, mais uma conversa com nosso amigo Rafael Seabra, autor do livro Como Investir Dinheiro. Como vai, Rafael? Você vai nos responder umas perguntas de tesouro direto hoje. Fico muito feliz em tê-lo aqui novamente. Tudo ótimo, Seiichi. É sempre um prazer estar conversando contigo e com o pessoal que te acompanha. E vamos lá, tirar várias dúvidas do pessoal em relação ao tesouro direto, que eu sei que é um dos temas que mais o pessoal pergunta em relação a investimento. O pessoal está querendo dar aquele passo a mais além da poupança. Então muita gente vai para o tesouro direto, mas surgem várias dúvidas. Então, assim, tenho certeza que essa vai ser uma ótima oportunidade para a gente esclarecer várias dúvidas em relação a isso. Que ótimo, a gente recebeu várias perguntas aqui dos nossos amigos, inclusive eu quero agradecer a todos que nos mandaram as dúvidas. Nós identificamos alguns padrões comuns de dúvidas e até mesmo pulando um pouquinho a metodologia do que seria o Tesouro Direto, como funciona, etc. Eu quero até adiantar uma outra pergunta, que é com relação à rentabilidade. Eu acho que vale a pena, primeiro a gente, como assim dizer, estimular mais o interesse de vocês que estão assistindo o vídeo, para que depois de entender as vantagens do Tesouro Direto, a gente possa, então, ir no passo a passo de temas mais práticos. Mas, Rafael, com relação à rentabilidade, as perguntas seriam, por exemplo, como que a gente calcula a rentabilidade do Tesouro Direto, se é possível ter alguma estimativa de rendimentos, bem para o caso específico de alguém que, por exemplo, investe R$1.000 por mês, por exemplo. Essa foi uma dúvida do Giovanni Duarte, do Felipe Hurtado, e o Eduardo Marra vai até um pouquinho além, ele pergunta quanto tempo demora para duplicar o investimento. E eu noto que nessas perguntas, realmente as pessoas estão cada vez mais dando conta que aquele costume tradicional do brasileiro de deixar o dinheiro paradinho na poupança não é exatamente a melhor das escolhas para a maior parte das pessoas, dos seus objetivos, das suas possibilidades, e o Tesouro Direto tem recebido um grande destaque nesse sentido. Então, antes de entrar nos detalhes do que é o Tesouro Direto, como funciona, qual que é o papel da corretora e etc., essa questão da rentabilidade eu acho que é um ótimo primeiro passo. Se você puder fazer algum comentário a respeito, eu te agradeço muito. Tá. Esse tipo de pergunta em relação à rentabilidade ele é muito recorrente, porque assim, as pessoas estão acostumadas, Seiichi, em relação à poupança, por exemplo, que ela sabe que a poupança é aquela questão, é 0,5% ao mês. Então ele espera que, se o Tesouro Direto vai ser melhor, então o Tesouro Direto vai ser, 1% ao mês, ou vai ser 0,9% ao mês, mas eles esperam que o Tesouro Direto vai ter também um comportamento de rentabilidade mais estável, em que eles possam fazer uma simulação e obter um resultado, vamos dizer assim, que ao longo do tempo seja uma coisa exata. E não é bem assim que funciona em relação ao Tesouro Direto. A gente vai falar um pouco mais sobre isso ao longo da conversa, mas o Tesouro Direto ele oferece basicamente 3 tipos de título, que são os títulos pré-fixados, e você entenda por pré-fixado aquele título em que, no momento em que você compra o título, você já vai saber exatamente a rentabilidade que você vai ter ao longo do tempo. Então, para esse título, os títulos pré-fixados, que no caso do Tesouro são as LTNs, as Letras do Tesouro Nacional. Importante. Nesta aula, estamos usando a nomenclatura antiga dos títulos, pois ela foi gravada antes da mudança, mas o raciocínio geral continua válido e atual. A LTN agora é chamada de Tesouro Prefixado, a NTNF de Tesouro Prefixado com juros semestrais, a LFT, Tesouro Selic, a NTNB principal, Tesouro IPCA+, e por fim a NTNB passou a se chamar Tesouro IPCA+, com juros semestrais. E as NTNF, que são as notas do Tesouro Nacional da série F, para esses títulos você consegue sim saber exatamente a rentabilidade que você vai ter. Porque no momento que você compra no momento da compra você já sabe, ele vai pagar você 12,4% ao ano. Logo, num caso específico desse título, em que você comprar ele e mantiver ele até a data do vencimento, você conseguiria prever a rentabilidade. Já no caso dos outros 2 tipos de título, que são os títulos indexados à taxa básica de juros da economia, que é a taxa Selic, nesse caso específico, a gente não consegue prever qual seria a rentabilidade dele, porque a taxa Selic, ao longo do tempo, ela vai mudando, tanto para mais quanto para menos. A cada 45 dias ocorre uma reunião do Copom, que pode optar por elevar essa meta da taxa Selic, manter ela ou baixar. Então, atualmente, a gente está falando agora em dezembro de 2014,
A taxa Selic ela está em 11,75%, se eu não estiver enganado. Então, e ela vem subindo muito, de março de 2013 até agora, ela subiu de 7,25 para 11,5, 11,75, não lembro exatamente o valor. Mas enfim, ela está numa tendência de alta. Mas isso é só para mostrar que a Selic ela varia muito. Perfeito. E o último título de título, só para finalizar, o último título de título seriam os títulos indexados ao IPCA, que é o índice inflacionário. E por ele ser indexado à inflação, ele também acompanha a inflação. Então, por ele acompanhar a inflação, à medida que a inflação sobe ou desce, o preço do título também varia. Isso faz com que a gente não consegue, desde o início, estimar qual seria a rentabilidade deles. Então, se a gente fala dos títulos pós-fixados, que é o LFT ou a NTNB e NTNB principal, a gente não consegue estimar isso. Já os títulos pré-fixados, estes sim, a gente consegue fazer uma estimativa de rentabilidade. Muito bom. Rafael, até eu peço a sua licença, eu sempre tenho uma preocupação muito grande com relação aos iniciantes que estão no primeiro passinho de todos. Talvez eles começaram aqui a fazer anotações, né, do LTN, NTN, Selic, IPCA, que talvez eles não tenham tanta familiaridade, você explicou muito bem, mas mesmo assim eu quero... As pessoas que estão pensando em ir embora do vídeo, eu quero pegar pela mãozinha e falar, gente, calma, é bem mais simples do que vocês podem imaginar. Então, um comentário básico que eu gostaria de ter com você seria com relação à possibilidade de as pessoas encontrarem uma rentabilidade acima da poupança. Vamos pegar o caso do Tesouro Direto, que você falou primeiro o LTN e a NTNF. Quer dizer, isso. É pré-fixado. Logo no começo, eu já sei que tipo de resultado eu terei. Isso. Portanto, eu não tenho que me preocupar tanto com a inflação, ou com taxa de juros, ou com uma outra variável, porque o que está contratado no momento que eu coloco meu dinheiro, ali eu já sei exatamente o que eu vou receber de volta. Isso. Tá certo falar do jeito que eu falei? Tá certo você falar do jeito que você falou. Só tem um detalhe, Seito. Para o caso da LTN, você teria que, no momento que você contrata ele, você vai ter lá a taxa que ele vai render para você até o vencimento. Então, para você ter essa taxa garantida, você tem que manter o título até o vencimento. Isso é uma informação muito importante, porque muitas pessoas optam pela LTN por ter essa, vamos dizer assim, segurança em saber qual é a taxa dela desde o início, mas por um motivo ou outro precisa vender ela no meio do caminho. Excelente e comentário. Se isso acontecer, você pode ter uma rentabilidade diferente da que você contratou, tanto para cima quanto para baixo, podendo ser até negativa. Então, assim, se você vai comprar um título público e não tem certeza se você vai conseguir manter ele até o vencimento, o mais indicado seria, no caso, a LFT, que é o título indexado à taxa Selic. Porque esse título é o mais conservador de todos, porque ele nunca, em nenhum momento, tem uma rentabilidade negativa. Ele sempre vai ter uma rentabilidade positiva, mas que varia. Você não vai saber exatamente quanto vai ser, mas você vai ter a segurança de que mesmo se você vender no meio do caminho, ainda assim você vai ter uma rentabilidade positiva. Excelente comentário. E isso está muito atrelado a várias outras dúvidas que nós recebemos, como por exemplo, se compensa investir no Tesouro Direto no curto prazo? Essa é uma pergunta do Matheus Salve, do Diego Santos e outros amigos. Eles até dão um exemplo um pouquinho mais específico. Compensa eu colocar um dinheiro no Tesouro Direto se eu sei que muito provavelmente eu vou retirar em um ano? E até se você puder fazer alguns comentários sobre as datas. Se você entra no Tesouro Direto para fazer compra, você vai ver datas do tipo 2000. Estamos gravando esse vídeo aqui no final de 2014, dezembro de 2014. E são prazos longos, não é, Rafael? Isso. O título escolhido, ele tem que ser adequado ao objetivo da pessoa. Então, se a pessoa tem um objetivo de curto prazo, ou se ela tem a perspectiva de resgatar esse dinheiro num prazo mais curto, ela tem que, optar por títulos com os vencimentos mais próximos, ou 2, optar pela LFT. Porque a LFT, mesmo que você compre uma LFT com vencimento para 2017 e você precisa vender ela, sei lá, no final de 2015, por exemplo, ela vai entregar para você uma rentabilidade, vamos dizer assim, uma rentabilidade meio que linear.
ela não vai variar negativamente, então ela vai estar sempre tendo uma rentabilidade positiva. Então, a LFT é o título mais conservador do mercado. A longo prazo, ele geralmente é o título que rende menos no longo prazo. Se você compra uma LTN ou compra uma NTNB principal, por exemplo, e mantém ela até o vencimento, esses títulos costumam ter uma rentabilidade melhor que a LFT. Em compensação, a LFT ela tem essa característica de não ter rentabilidade negativa, dela ser um título bem estável, um título bem conservador. Desculpa, só te interromper, mas quando você fala assim, quando rende menos, vamos comparar, por exemplo, com a poupança. Tá. Continua sendo acima da poupança? Continua sendo acima da poupança. Então, assim, se você quer só um título que seja melhor que a poupança, em qualquer momento, independente de quando você vai vender, ou você vai precisar resgatar ele, ou quando você vai ter alguma emergência e precisar ter aquele dinheiro, você vai de LFT. A LFT seguramente vai ser um título que vai render mais do que a caderneta de poupança. Disso daí a gente não tem dúvida. Incluindo uma eventual tributação adicional por você tirar o título, resgatar o título antes do prazo de vencimento? Sim. Não tem problema em relação... Mesmo você retirando com menos de 6 meses, que você incorreria na maior faixa de imposto de renda, que seria uma faixa de 22,5% de imposto de renda, ainda assim esse título ele tem uma rentabilidade maior do que a caderneta de poupança. Perfeito. Então a LFT seguramente ela rende mais do que a caderneta de poupança, independente do momento que você retirar o título, você fizer o resgate do valor dele. Era essa a grande questão que eu queria te apresentar logo no começo do nosso bate-papo, que seria o seguinte. De novo, o vídeo aqui, pessoal, estamos gravando esse vídeo para vocês, principalmente iniciantes que ainda não tiveram contato, que já ouviram falar a respeito do Tesouro Direto na televisão, mas ainda não tomaram passos necessários para isso. Então, o nosso papo aqui com vocês sempre quer ser o mais gentil, mais fácil possível de compreender e também de tomar suas decisões. Então, até esse momento, Rafael, está bem claro para mim que mesmo eu escolhendo um título com vencimento curto, quer dizer, mais próximo, a minha retirada mais próxima, mesmo pagando taxas de impostos maiores, pelo fato de eu ter feito o resgate superior, ainda assim, digamos, errando no meio do caminho, eu consigo uma rentabilidade acima da poupança. Sim, isso sim, Seite. Se você escolher, se for no curto prazo, se você optar pela LFT, ou se for pela uma LTN que vence em 2017, se você ficar com ela até o final ou muito próximo disso, ela certamente vai ser superior à rentabilidade da poupança. Isso já falando de rentabilidade líquida, ou seja, às vezes as pessoas confundem, mas a poupança é isenta de imposto de renda, então é melhor. Não é o fato dela ser isenta que garante que ela vai ter rentabilidade melhor. Mesmo você pagando imposto de renda no Tesouro Direto e mesmo pagando a maior taxa do imposto de renda no Tesouro Direto, ainda assim a rentabilidade é maior do que a poupança. Por isso que ele é uma ferramenta tão útil e que deve fazer parte da carteira de investimento de qualquer pessoa. Fantástico. Então esse foi o chamariz para o começo do nosso bate-papo. Agora a gente pode falar um pouquinho sobre o próprio conceito, também de forma bem simplificada, o que é Tesouro Direto, impressão de dinheiro para o governo, como é que funciona isso, quais são os riscos, qual é a segurança que eu tenho. Por exemplo, o Leandro Lima nos pergunta que garantia eu tenho com o que a corretora vai fazer com o meu dinheiro, porque se eu estou deixando dinheiro com a corretora e depois, como é que eu tenho certeza que eles não vão fazer outra coisa com isso? Ou então, qual que é o risco que eu tenho de perda total do dinheiro? Quer dizer, eu dei meu dinheiro para o governo, comprei aquele título e de repente o governo me diz, olha, aqueles títulos que eu te vendi não vou pagar não, porque não tem dinheiro. Então eu acho que principalmente quando as pessoas nunca tiveram esse tipo de experiência, vem muito receio, não é, Rafael? É normal que o investidor ele queira controlar o risco. Perfeito. Então, se você puder nos explicar o que é o Tesouro Direto e quais são os riscos relacionados a ele, isso ajuda bastante a gente. Tá. Uma explicação bem rápida sobre o que são títulos públicos, tá, Seite? Os títulos públicos é uma das formas que o governo utiliza para arrecadar dinheiro, para levantar um dinheiro. Então, o que ele faz? Ele emite títulos para serem vendidos no mercado, seja para investidores ou instituições financeiras, e esses investidores e instituições financeiras dão esse dinheiro para o governo e ele devolve esse dinheiro depois de um tempo. Então é uma forma de você emprestar dinheiro para o governo federal. E por você estar emprestando para o governo federal, ele trata-se da forma mais segura, ou seja, trata-se da forma de menor risco
no mercado financeiro. Qualquer título de países, eles são os ativos menos arriscados que existem naquele país. São os ativos mais conservadores. Então, não existe no Brasil, e a gente fala só do Brasil, tá? Não existe no Brasil um ativo que seja menos arriscado ou mais seguro. Acho que essa palavra é até melhor, essa expressão é até melhor. Não existe no Brasil um ativo que seja mais seguro que o Tesouro Direto, porque o Tesouro Direto ele é garantido pelo Tesouro Nacional em sua totalidade. Então, mesmo se você investir R$100 ou R$100 mil ou R$1 milhão, aquele dinheiro está totalmente garantido. Se você comparar, por exemplo, com a caderneta de poupança, a caderneta de poupança ela só é garantida até R$250 mil. Então, se por acaso você tiver R$500 mil investido na caderneta de poupança e o seu banco quebrar, você só tem a garantia de que vai receber, através do fundo garantidor de crédito, até R$250 mil. Já no Tesouro Direto isso não existe. Você tem a garantia total e essa garantia é dada pelo Tesouro Nacional. Então, as pessoas podem pensar, mas se o país resolver me dar um calote. Essa é uma situação bem extrema, que nunca aconteceu em nosso país, e que se por um acaso isso viesse a acontecer, seria muito provável que várias instituições financeiras tivessem ou quebrado ou em situações muito mais precárias do que isso. Então seria uma situação de total caos e que nunca aconteceu na economia do nosso país e de vários dos países maiores que existem no mundo. Então, em relação ao Brasil, eu acredito que não existe esse tipo de preocupação. E como eu já tinha falado, o Tesouro Direto, os títulos públicos, são os ativos mais conservadores do mercado. Ou seja, mesmo aquela pessoa que não está tão alinhada com a visão do governo, aquelas pessoas que ficam indignadas, teve um caso de corrupção, enfim, isso não se mistura com relação à segurança do título, porque tem todo um sistema por trás e não é uma questão política que vai, de repente, influenciar a liquidez desse papel. Não, inclusive, assim, o que as pessoas precisam ver é que, por ele ter essa segurança e nunca ter tido um problema em relação ao pagamento dos títulos, o Brasil nunca ter atrasado o pagamento dos títulos, ou nunca ter dado calote em ninguém, essas instabilidades econômicas até geram grandes oportunidades. Se você vê, há um ano e meio atrás, vamos dizer assim, uma taxa Selic que estava em torno de 7,25% ao ano, ela passou para mais de 11% ao ano. Então, esse tipo de instabilidade, ele gera uma necessidade do país ter que pagar uma taxa maior para as pessoas continuarem investindo no título público. Porque se o país está com algum tipo de instabilidade econômica, as pessoas começam a ficar com mais receio, ou seja, querem investir menos em títulos públicos. Então, o país tem que oferecer uma taxa maior, existe uma lei de oferta e de procura aí nesse caso. Então, o país tem que oferecer uma taxa maior. Então, para quem está investindo no momento atual em título público, está conseguindo grandes oportunidades, porque as taxas estão bem altas. Então, é até um ótimo momento para você investir, e não para você ficar com o pé atrás. Exatamente. E a gente sempre gosta de falar, né, Rafael, que o Brasil, tendo essas taxas tão altas de juros, é bom para quem tem dinheiro, sim, então vai receber os juros, e não é bom para quem vai fazer um financiamento, que vai precisar de emprestar dinheiro dos outros, que vai pagar juros muito altos. E exatamente, nesse cenário atual, o Brasil de longe, é uma grande oportunidade que a gente não encontra em país nenhum. Em país nenhum. O Brasil atualmente tem a maior taxa de juros do mundo. E para quem tem dinheiro, para quem tem disponibilidade para investir, está num dos melhores momentos para fazer isso, em renda fixa. Porque você tem uma garantia atual, se você investe agora, de ter uma rentabilidade na faixa de 12% ao ano, que existem títulos que estão pagando isso daí, isso é fantástico. Para você ter 12% ao ano na renda fixa, em nenhum país do mundo você consegue isso daí. E então, a gente está vivendo um momento de uma grande oportunidade de investimento em renda fixa aqui no Brasil. Fantástico. Bom, então agora vamos perguntar algumas coisinhas bem práticas. Ficou bem claro para nós que o Tesouro Direto ele tem um ganho acima. Então, eu gosto bastante de comparar com a poupança, porque a gente sabe que as pessoas, pelo hábito, talvez até por uma conveniência percebida, deixam dinheiro na poupança, porque acaba sendo... Nós temos acesso aos números, as pessoas realmente utilizam muito a poupança. Então, poxa, existe a possibilidade do Tesouro Direto, tem diferentes modalidades. Vou falar um pouquinho mais de aspectos práticos, Rafael. Então, vamos supor que eu tenha aí
R$2.000 na poupança, que eu gostaria de pegar R$1.000 e dedicar para o Tesouro Direto. É possível começar com R$1.000? Eu deixaria R$1.000 na poupança e aquela outra metade eu gostaria de aplicar em Tesouro Direto. Perfeitamente, Seite. Na verdade, o Tesouro Direto ele permite que você invista a partir de R$30. A grande questão é que hoje em dia, para as pessoas que não sabem, o valor mínimo, na verdade, é 10% do valor de um título lá. Então, se a pessoa visitar o site do Tesouro e ver a tabela de preços e taxas dos títulos lá, ela vai ver que o título mais barato hoje em dia ele deve estar custando na faixa de R$690. Logo, se o valor mínimo seria 10% do valor de um título, então atualmente o menor valor para você conseguir investir no título público seria R$69. Mas isso é importante explicar porque o Tesouro permite que seja a partir de 30. Então, se por acaso tivesse um título que custasse R$300, você já conseguiria investir a partir de R$30 no Tesouro Direto. Então, se a pessoa vai investir com R$1.000, consegue tranquilamente. Com R$100, consegue tranquilamente, não há problema nenhum. Então, você pode investir a partir, hoje em dia, no momento atual, você consegue investir a partir de em torno de R$70. Então, é um valor muito baixo para você começar a investir. E um valor que vale a pena você começar. Não precisa você esperar acumular, não, porque vão ter taxas envolvidas e é melhor, então, eu juntar para deixar, sei lá, R$500 ou R$1.000 e aplicar tudo de uma vez. Não precisa fazer isso. Porque as taxas que incidem sobre o investimento no Tesouro Direto, elas são todas percentuais. Então, se você está investindo um pouquinho, a taxa vai ser bem baixinha. Se você está investindo um valor mais alto, a taxa vai ser um pouco mais alta. Então, se ela é proporcional ao valor investido, quanto antes você começar a investir, melhor. Perfeito. E isso responde à pergunta aqui do Lucas Moreira, Regina Oliveira, Edmar Queiroz, Rodrigo Figueiredo, que perguntaram se é apenas para pessoas com alta renda. De forma alguma. De forma alguma, né? Exatamente. Fantástico. Então eu decidi que eu tenho o suficiente para começar a investir e também aprender, porque muitas coisas que a gente nunca fez na vida, só o fato de você começar a experimentar, não apenas você terá um rendimento em cima daqueles R$69 que eu coloquei no meu Tesouro Direto, no primeiro, mas é principalmente a experiência e perder o medo e ganhar prática. O que eu faço, Rafael? Eu tenho então o dinheiro na poupança, que eu decidi dedicar para esse experimento, para aprender e começar a conhecer o Tesouro Direto. Eu faço isso através do meu internet banking, eu preciso encontrar uma corretora, eu tenho que verificar a reputação da corretora. O que você me recomendaria nesse próximo passo? Tá. Para investir no Tesouro Direto, você não consegue fazer isso diretamente, você vai precisar fazer o cadastro em alguma corretora. E aí, isso pode ser através da corretora do seu próprio banco, porque todo banco tem uma corretora, mesmo que ela tenha o mesmo nome do banco, ele tem uma corretora lá dentro do banco, ou através de uma corretora independente, que não está ligada a um dos principais bancos de varejo. E aí já deixo aqui a dica. Geralmente, as melhores corretoras, em termos de taxas, não estão ligadas aos grandes bancos de varejo. Então, é muito provável que se você quiser investir em títulos públicos e você optar pelo seu banco para fazer isso, você vai terminar pagando uma taxa bem mais alta do que a taxa do mercado, do que a taxa média do mercado. Então, o que você precisa fazer, o primeiro passo, é procurar uma corretora independente para poder fazer isso. E eu acho que uma das melhores formas de começar essa busca é lá no site do Tesouro Direto, Seite, tem um ranking das taxas das corretoras. E lá nesse ranking, ele lista desde as corretoras que não cobram taxas até as corretoras que cobram as taxas mais altas. Então, a dica que eu deixo é que as pessoas seguirem por esse ranking para fazer uma pesquisa das corretoras, tá? E não simplesmente pegar a corretora que não cobra taxa ou que pegar a corretora que cobra taxa mais baixa. Você vai lá, das menores, das que cobram as menos taxas até as maiores, você vai lá consultando elas, você vai lá dar uma olhada, ver como é que funciona a corretora, ver se as pessoas estão falando alguma coisa sobre ela em fóruns na internet, se tem algum problema relacionado àquela corretora. Mas existem grandes corretoras que cobram taxas bem básicas, tipo 0,1% ao ano. São corretoras grandes de renome, que já têm uma grande reputação no mercado, então não tem problema nenhum em optar para uma corretora dessa. Você está pagando uma taxa bem baixinha e ainda assim fazendo um investimento de altíssima qualidade e tendo uma ótima rentabilidade. Fantástico. Isso aqui responde bem a que fatores que nós temos que considerar numa corretora e taxa de administração, que é uma pergunta do Anderson Henrique Chaves. E até, Rafael, eu queria te
perguntar se, até por uma questão de abertura e transparência nossa, o seu trabalho está, de alguma maneira, direta ou indiretamente ligado a alguma corretora específica? Não, a nenhuma delas. Não tem ligação com nenhuma instituição financeira. Assim. E fico muito feliz com isso, porque sempre que a gente fala de investimentos, eu sempre dou o toque para as pessoas que nos acompanham. Fala, pessoal, você sempre, ao discutir investimentos, vantagens, riscos, desvantagens, é sempre muito importante você entender qual que é a motivação da pessoa que está te dando algum tipo de opinião, aconselhamento, orientação. Perfeito. Porque, naturalmente, uma pessoa que seja um empreendedor, não é? Ele oferece uma franquia. Naturalmente, ele vai querer te mostrar todas as vantagens de você adquirir uma franquia dele. Vai falar, não, aqui é um sistema comprovado, o produto é bom, etc. Se você vai conversar com um corretor de imóveis, ele também vai te falar todos os pontos positivos que existem no mercado de imóveis e por aí vai. Então, eu fico muito feliz conversando com você e entendendo que a nossa motivação, a minha e a sua, Rafael, é justamente de ajudar as pessoas a se esclarecerem, a formar uma opinião própria e construir até o conhecimento. Se você puder até comentar um pouco sobre os teus projetos nesse sentido, né, de oferecer educação financeira para as pessoas, eu acho que é bem válido até para quem ainda não conhece o seu trabalho. Recomendo que visite, se você puder contar um pouquinho para nós. Tá. Bem, eu tenho o Quero Ficar Rico, desde 2007, então o Quero Ficar Rico é o meu principal ponto na internet, né? Porque é através dele que eu passo várias dicas de educação financeira e investimentos para o pessoal. Então eu estou com o Quero Ficar Rico desde 2007, então já vão mais de 7 anos com esse projeto. E através desse projeto eu tive um alcance muito grande e hoje o Quero Ficar Rico é um dos maiores blogs de educação financeira do país. E isso me dá muito orgulho e também traz muita responsabilidade. E eu também criei o e-book Como Investir Dinheiro. Então o e-book Como Investir Dinheiro ele é mais focado em ensinar a pessoa a investir mesmo. Então desde a parte mais básica, desde aquelas pessoas que estão até endividadas ainda, então que precisam sair das dívidas, depois organizar a sua vida financeira, saber quais são as opções de investimentos que existem no mercado, fazer um bom planejamento para aí sim começar a investir. Então é um e-book que ele tenta ser bem amplo nesse sentido de mostrar toda essa gama de investimentos que existem para as pessoas. Mas uma coisa que eu percebi, Seite, e recorrentemente tem surgido dúvidas, não só por e-mail, mas nos comentários lá no Quero Ficar Rico e nas interações que eu tenho com as pessoas, é que muita gente está querendo saber ainda mais sobre o Tesouro Direto, quer dar aquele primeiro passo para sair da poupança indo para o Tesouro Direto. Então, assim, tem muita gente buscando essas informações em relação ao Tesouro Direto e com isso daí, um dos meus próximos projetos que já está bem encaminhado e eu espero lançar ele o quanto antes, é um curso voltado a ensinar justamente esse beabá do Tesouro Direto mesmo, esse passo a passo para as pessoas aprenderem a investir, entenderem o que é o Tesouro Direto, para saber exatamente o que é que elas estão fazendo, para perder o medo daquilo dali, saber exatamente como abrir a conta numa corretora, como fazer a compra, como fazer a venda, como fazer o controle dos seus investimentos, como ter uma estratégia sólida para poder fazer o investimento mensalmente, para investir todos os meses. Então, enfim, esse vai ser o meu próximo projeto. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, porque cada vez mais tem pessoas procurando pelo investimento em Tesouro Direto. E é um investimento que é fantástico, porque você investe diretamente onde os bancos investem. Então, quando você investe, por exemplo, no fundo de renda fixa, no fundo DI do seu banco, o que você está fazendo é dando dinheiro para o seu banco, investir no Tesouro Direto para você e cobrar altas taxas disso, onde você pode fazer esse investimento diretamente, pulando o seu banco, e tendo uma rentabilidade muito superior, sem praticamente risco, com risco muito baixo. E é super simples de fazer esse investimento. As pessoas acham que é complicado, mas não tem nada de complicado. Tanto é que muita gente, Seite, quando você falou de motivação agora, isso faz todo sentido, porque muita gente vai perguntar sobre o Tesouro Direto para quem? Para o gerente do banco. Exato. E o gerente do banco ele vai dizer, não, é super complicado de fazer isso, é uma coisa arriscada, tem taxas muito altas, ou então, que a gente não oferece isso aqui porque é um investimento mais complexo, quando na verdade não é assim que acontece. É algo super simples em que simplesmente o banco não quer que você invista direto no Tesouro Direto. Por quê? Porque ele quer que você invista através dos fundos do banco. Para quê? Para o banco ganhar o percentual dele. Se você investe direto nos títulos públicos,
O banco não ganha isso daí. Então, dificilmente um gerente do banco vai recomendar o Tesouro Direto ou dizer que isso é bom, pela questão daquela motivação, porque para ele aquilo ali não é vantajoso. E para ficar novamente muito claro, você não tem nenhum ganho direto ou indireto ao participar dessa conversa e falar, pessoal, vão atrás de títulos públicos, você não tem nenhuma afiliação com nenhuma corretora, quer dizer, realmente pelo seu trabalho enquanto educador financeiro, você vê que é uma oportunidade muito interessante para muitas pessoas. Sem dúvida, Seito. Assim, não tem nenhuma ligação com corretora ou algum tipo de afiliação ou de parceria, até mesmo com o Tesouro Nacional, de forma alguma. Eu só recomendo porque, na minha opinião, esse é o melhor ativo para investimento em renda fixa que a gente tem no país. E no momento atual, ele é um grande ativo para uma carteira de investimentos como um todo, porque ele está com alta rentabilidade de uma forma segura e com risco baixo e com bastante solidez e liquidez para poder entregar esse dinheiro para você, caso você precise resgatar. Então, é apenas por isso que eu recomendo o investimento em títulos públicos através do Tesouro Direto. Falando em solidez, isso até traz um pouquinho o tópico de aposentadoria. As perguntas que nós recebemos se seria um investimento adequado para a aposentadoria, se até seria possível num papo rápido aqui, a gente comparar até com a previdência privada. Foram perguntas que eu notei que muitas pessoas têm, o Elias Trajano, Leonardo Felisberto, Roberto Rodrigues e outros, estão entendendo o Tesouro Direto até mesmo pelo seu prazo de investimento, se eles ficarem até o final do título, e também todos esses juros ao longo de vários anos, talvez até várias décadas. Uhum. O que você poderia nos contar a respeito de usar o Tesouro Direto como um veículo para ajudar a aposentadoria? Ele, sem dúvida, também é uma ótima ferramenta para a aposentadoria. E, mais uma vez, eu volto a um ponto que eu falei até no começo da nossa conversa. Você tem que adequar o seu título ao seu objetivo. Então, se a gente está falando agora de aposentadoria, e a aposentadoria é um universo de um prazo mais longo, que para alguns pode ser 10 anos ou 15 anos, mas para outros pode ser até 30 ou 35 anos, quando a gente fala de aposentadoria, a gente também tem que adequar o título a isso daí. Então, se eu sou um jovem que tenho 20 e poucos anos, comecei a trabalhar agora e vou me aposentar daqui a 30, 35, 40 anos, eu tenho que escolher um título que vai ter um vencimento também nesse prazo. Então, eu vou escolher um título que vai vencer em 2035 ou até mais do que isso. Tem lá as opções, a pessoa dá uma olhada para poder escolher. Mas o título tem que estar alinhado com esse objetivo. E os melhores títulos para aposentadoria, eles são os títulos indexados à inflação, ao IPCA, que é o índice inflacionário utilizado pelo Tesouro Direto. Então, esses são os melhores ativos de renda fixa, tá? Para você investir focando na sua aposentadoria. Porque ele vai garantir para você que o seu dinheiro vai estar protegido da inflação, já que ele vai render o que a inflação tiver naquele período, e mais uma taxa. Só para você ter uma ideia, Seite, atualmente, mais uma vez a gente está falando agora em dezembro de 2014, existem títulos indexados à inflação que eles estão pagando 6% ao ano mais a inflação. Então isso garante a você que se você permanecer com aquele título até o vencimento dele, você vai, durante todo esse período, ter a variação da inflação, ou seja, o seu dinheiro investido vai manter o poder de compra dele, mais acrescido de 6% ao ano. Isso é muito bom quando a gente fala de renda fixa. Não, é tão bom que acho que as pessoas não acreditam. Recentemente eu gravei um vídeo e eu falo, imagina o que seria um investimento que você tem, rendendo 0,5% ao mês, 6% ao ano. E aí uma pessoa me fez um comentário no YouTube, desculpa, agora não vou lembrar o nome do amigo que escreveu. Ele falou assim, tá bom, mas você está ganhando 6% ao ano, só que daí a inflação vai comer tudo. Não, você está blindado contra a inflação. Exatamente. E recebendo 6% ao ano. Isso você não vai encontrar em nenhum outro lugar do mundo com esse nível de segurança. Exatamente. E com essa facilidade, essa praticidade. Exatamente. O pessoal costuma se referir a isso como taxa de juros real, né? Então, a taxa de juros real é justamente essa taxa de juros acima da inflação. É como se você tivesse rentabilidade, então, a 6% ao ano acima da inflação. Então, seu dinheiro está protegido da inflação e ainda é acrescido anualmente de 6% ao ano. Em torno de 6% ao ano, que é o que está tendo agora. Essa taxa, ela varia um pouco, mas agora está acima de 6% ao ano. Então, isso é uma taxa
excepcional para o momento atual. Então, assim, as pessoas têm que aproveitar isso daí. E, sem dúvida, este tipo de título tem que fazer parte de uma carteira de investimento voltado para a aposentadoria. Tem todas essas questões, né, de como é que você vai fazer. Pena que o nosso amigo Henrique Carvalho não está aqui hoje, mas a gente notou também diferentes pessoas com dúvidas sobre a alocação de ativos, como criar toda uma estratégia mais detalhada. Para isso, eu vou deixar alguns links aqui no nosso vídeo para as pessoas entrarem em contato direto com você, Rafael, conhecerem o teu trabalho. Para a gente amarrar esse papo, a gente está com meia hora aqui de conversa e eu acho que podemos dar mais algumas dicas práticas para os amigos e, assim, nunca termina aqui, tenho certeza que a gente vai continuar gravando mais coisa junto. Mas, uma pergunta aqui, pessoa jurídica pode investir? É uma pergunta da Regina de Oliveira. E também para amarrar a conversa, um outro tópico seria, você falou, confira as corretoras independentes, porque até mesmo se você olha pelo próprio site, você vai ver um ranking delas, você pode pesquisar um pouquinho a respeito delas. Mas e aí, depois o que a pessoa faz? Ela telefona para a corretora, ela tem que comparecer fisicamente até o escritório daquela corretora para abrir uma conta, tem que ficar de frente a frente com algum atendente, ela pode mandar a documentação por e-mail, tem que mandar por fax. Então, esses aspectos um pouquinho mais práticos, o que a pessoa vai fazer depois que ela terminar de assistir o vídeo, ajudam bastante. Então é um investimento voltado para a pessoa física, tá, Seite? E o cadastro na corretora ele é super simples. Você não precisa se dirigir fisicamente à corretora. Você pode entrar lá no site da corretora, faz o cadastro todo pelo site. Após fazer esse cadastro, ele vai dar uma opção de você imprimir toda a documentação. Então você imprime aquela documentação e assina ela e manda pelos correios para a corretora. Ou existem até corretoras que permitem que você, depois de impresso e assinado o documento, você apenas escaneie esses documentos e mande para eles por algum meio eletrônico, pode ser por e-mail, por exemplo. Então, assim, a forma de se cadastrar no Tesouro Direto é super simples. Você consegue fazer praticamente tudo pela internet, só o envio do documento, que em alguns casos tem que ser pelos correios, em outros você escaneia e envia pelo seu e-mail mesmo. Então isso aí é a parte do cadastro, tá? Então, alguns dias úteis depois, ela vai entrar em contato com você para dizer se foi tudo certo, para informar se está faltando algum dado, provavelmente vai estar tudo certo, e ela vai dar para você um login e uma senha para você entrar no que o pessoal chama de home broker, esse é o termo técnico, mas nada mais é do que lá o site da corretora para você conseguir fazer suas operações. Então recebe um login e uma senha, lá no site da corretora você coloca o login, a senha e entra lá na sua área de investimentos, vamos dizer assim, na sua área do home broker. E através desse home broker você consegue aí, a partir desse momento, fazer a compra dos títulos públicos. Você vai ter uma opção lá no site da sua corretora, que é para investir em Tesouro Direto, então você vai lá, clica lá para investir, seleciona o título, seleciona a quantidade daquele título que você está querendo comprar, coloca o valor e efetua a compra. Então, feito isso, acho que 2 dias úteis depois, essa compra é compensada e você recebe um e-mail dizendo que aquela compra foi liquidada e o seu título está comprado e resguardado pelo Tesouro Nacional. Muito bem. E daí, quando ela quiser o dinheiro de volta, o que ela faz? O investimento em títulos públicos, ou seja, a compra, pode ser feita em qualquer dia útil, tá? Então, de segunda a sexta, se não tiver um feriado no meio, você consegue fazer uma compra de título público. Já a venda, ela só pode ser feita nas quartas-feiras. Então, por essa questão, o título público ele é um pouco menos líquido, vamos dizer assim, que a poupança. Porque a poupança eu posso aplicar e resgatar em qualquer dia, em qualquer hora. Já o Tesouro Direto, eu só posso fazer vendas, ou seja, resgate do dinheiro, nas quartas-feiras. Então essa é a única situação em que, sei lá, no pior dos casos, se você precisasse do dinheiro na quinta, você só ia conseguir na outra quarta-feira. Então você teria que estar se preparado para, sei lá, ter alguma parte do dinheiro na poupança para alguma emergência, para cobrir alguma coisa que acontecesse em 7 dias que você não conseguisse fazer esse resgate. Mas enfim, essa é a única questão em relação ao Tesouro Direto. Você só pode fazer resgate, ou seja, venda de título, nas quartas-feiras. É só esse ponto. Fantástico. E daí, depois que o resgate acontece, o dinheiro volta para a corretora e daí você da corretora pode transferir para a sua conta que está cadastrada, conta corrente do banco. Exatamente. Inclusive, Seite, até mais uma dica até para o pessoal, porque tem muita gente que tem muito receio de colocar, mas se eu colocar o dinheiro na corretora e se a corretora quebrar? O que é que acontece? A partir do momento que você colocou o dinheiro na corretora
e investiu em títulos públicos, ou seja, comprou algum título público, aquele dinheiro ele não está mais na corretora. Isso. Aquele, vamos dizer assim, dinheiro, o título, ele está custodiado pela CBLC, que é a Comissão Brasileira de Custódia e Liquidação. Então, ele não está mais com a corretora. Então, se por acaso a corretora quebrar, a única coisa que você tem que fazer é pedir a transferência da custódia da corretora que você estava para a nova corretora. Então, enquanto tiver em forma de título público, você não corre perigo algum caso a corretora quebre. Qual é o único porém em relação à quebra de uma corretora? É se, por exemplo, você transferiu um dinheiro para a corretora para investir e não investiu aquele dinheiro. Ou se no momento que o dinheiro caiu na corretora, aquela corretora quebrar. Nesse caso específico, você pode ter algum problema com isso daí. Mas ainda assim, existem ferramentas jurídicas e até do próprio fundo garantidor que garantem até 250 mil para um dinheiro que está numa conta corrente. E quando você tem uma conta na corretora, nada mais é do que ter um dinheiro numa conta corrente. Então, até isso daí você tem algum tipo de proteção. O que pode acontecer é ter que demorar algum tempo para aquele dinheiro voltar para você. Mas o que é importante ficar bem claro, Seite, é que o único, entre aspas, perigo que uma corretora pode oferecer a você é se o dinheiro estiver lá na corretora e você não tiver comprado o título, ou se você tiver feito a venda do título, feito o resgate e aí o dinheiro cai na conta da corretora e você por algum motivo não tiver transferido para sua conta corrente no seu banco mesmo. Então só nesse caso que a corretora poderia oferecer algum tipo de problema. Mas assim, é uma janela de tempo tão pequeno que eu também acho que as pessoas não deveriam se preocupar tanto com isso. A pessoa que talvez fica demasiadamente assustada com o cenário que você acabou de pintar, ela pode pensar, então não vou fazer nada, vou deixar meu dinheiro seguro na poupança. Bom, seguro entre aspas, porque você está deixando de ganhar algo que dentro de um contexto mundial, dentro da história do mundo econômico, é muito difícil você ter ganhos semelhantes ao que nós temos hoje com esse nível de facilidade. Sem dúvida. Assim, eu só acho importante esclarecer todos os pontos, assim, até por uma questão de responsabilidade com o pessoal, para o pessoal saber todos os cenários que poderiam acontecer. Mas assim, o que eu gosto de enfatizar é que o risco é ínfimo, assim, não compensa você deixar o dinheiro na poupança por conta disso. E se você tem algum tipo de receio, eu recomendo que você comece com um valor bem pequeno, sei lá, porque pequeno varia para as pessoas, de pessoa para pessoa, mas pode ser, sei lá, com R$100 ou 500, R$1.000 no máximo. Começa com um valor bem pequeno e aí você faz o investimento, vê como funciona aquilo na prática, você aí não está preocupado na rentabilidade nesse momento. Experimenta vender, em fazer resgatar. Uma operação. Exatamente. Em transferir o dinheiro, deixa passar uma semana, faz a venda dele, ele vai voltar para a conta da corretora, depois pede o resgate para sua conta para saber se vai funcionar tudo da forma direita. Porque nesse primeiro momento, esse teste, ele termina sendo um dos melhores investimentos que você está fazendo, porque ele está fazendo com que você passe a confiar naquele investimento, passe a acreditar naquilo ali, ter segurança em fazer aquele investimento. Então, o que você poderia, entre aspas, perder nessa semaninha de comprar e vender na mesma semana de imposto de renda, ele vai se compensar assim por muito em relação ao longo prazo, quando você tiver a segurança de fazer aquele investimento nos títulos públicos. Fantástico. Rafael, mais uma vez, em nome de todos os nossos amigos, eu quero fazer um grande agradecimento pelo seu tempo, pelo conhecimento que você tem compartilhado sempre conosco. Isso é muito valioso. Então, muito obrigado. Muito obrigado, Seita. Eu que agradeço. Para mim é sempre uma oportunidade muito boa conversar com você e conversar com o pessoal que te acompanha, porque eu sei que é muita gente, e é muita gente assim, querendo mudar como eles lidam com o dinheiro, querendo mudar os investimentos, querendo uma rentabilidade melhor, mas ainda assim com segurança. E conversar sobre o Tesouro Direto sempre é uma oportunidade muito legal, porque a gente começa a mostrar para várias pessoas que existe algo melhor que a poupança e tão ou até mais seguro que ela. Então, assim, quanto mais pessoas investirem em títulos públicos, melhor para todo mundo, melhor inclusive para a saúde financeira delas. Fantástico. Um forte abraço para você e para todos os nossos amigos. Muito obrigado. Grande abraço, Seito. Tudo de bom. Até mais.